Você tem um notebook na sua casa? Pois no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você chama notebook desse jeito e por que eu recomendo que você chame de um outro nome. Eu acho que se eu pedisse a você para me explicar o que é um notebook, simplesmente com suas palavras, pare para pensar o que seria um notebook propriamente dito. Seria um computador portátil, um computador de um jeito fácil de deslocar de um lugar para o outro, você simplesmente vai carregar ele. Não é um computador mais, digamos assim, que ocupa mais espaço, que tem um gabinete, esse sim já é diferente, já é um computador maior. Mas notebook seria aquele computador mais fácil de carregar, digamos assim. Não estou falando se ele é mais potente ou menos potente, mas simplesmente assim um jeito de você imaginar. Como tem essa imagem aí no vídeo, você pode imaginar o notebook sendo aquilo ali. Agora, se você for descobrir o que é que significa mesmo, essa palavra aí, a gente fala notebook assim, né? Que na verdade você vai ter que chamar de notebook. Se fosse do original mesmo, em inglês, notebook. Perceba que são duas coisas diferentes aqui. Nós temos um termo note e temos o book. Agora, esse note tem a ver com anotações, tem a ver com fazer anotações e anotações com a sua mão mesmo. Você pega uma caneta, um papel, fez uma anotação, pronto, aquilo ali é um note, é uma nota. Por exemplo, seria isso, então, ao pé da letra, seria uma nota. Você fez uma anotação de algo. E um book é um livro. Simplesmente, então, se você pegar notas, anotações e livro, juntou, fica o quê? Um livro de anotações, à mão, que você mesmo faz. Logo, a gente entende que o notebook é melhor interpretado como um caderno. Então, notebook é melhor conhecido como um caderno. E é assim que você vai chamar um caderno em inglês. Se você estiver nos Estados Unidos e você está procurando um notebook, você está procurando tipo um caderno assim, como você está vendo aí. Isso é um caderno, é um notebook. Então, espero que você tenha pego essa ideia aí. Note mais book. Juntou tudo, notebook. Notebook. Então é isso que a gente acabou chamando de notebook em português. Pegar uma palavra em inglês que funciona bem para os americanos, chamar um notebook, e aí brasileirando fica com essa pronúncia assim de notebook. E não está errado você chamar um computador de um notebook, no caso um notebook. Mas o motivo que eu digo para você não chamar ele assim é simplesmente por uma questão de experiência própria minha, digo algo pessoal meu mesmo, de ter morado alguns anos nos Estados Unidos, e dificilmente eu via uma pessoa se referindo a um computador assim, como notebook. Porque realmente, notebook é mais tido assim na cabeça, a imagem que vem mais fácil na cabeça de um americano quando você fala um notebook é um caderno, simplesmente um caderno de anotação. Se você está na escola, na faculdade e precisa de um caderno para fazer algum tipo de anotação, é isso que você vai dizer: olha, quero comprar um notebook. É mais fácil a pessoa entender: ah, você quer um caderno, certo? Um caderno assim, desse jeito, de tal jeito. Aí você diz: certo, e como é que eu chamaria então um computador que seria o tal do notebook, como se fala no Brasil? É melhor você chamar da outra palavra. Você consegue pensar aí em um segundinho aí? Se você consegue imaginar qual é a outra palavra que a gente tem que seria para notebook? Bem, eu espero que você tenha tido uma luz aqui de falar laptop. Simplesmente isso, laptop. Um laptop é a mesma coisa que um notebook. Mas, de novo, uma questão prática de minha experiência que eu quero compartilhar com as pessoas, principalmente para alguém que de repente nunca morou, nunca nem foi para os Estados Unidos. Eu estou trazendo só uma ideia para você saber que quando chegar lá, é melhor você falar laptop do que notebook. Porque se você imagine assim, você vai numa loja, então você diz assim: ah, eu quero um laptop. Imediatamente a pessoa vai saber: saquei, um computador, você quer isso aqui, um computador. Agora, se você disser notebook, você pode ou não entender, depender. Se você estiver no departamento de informática ali, pode ser que a pessoa entenda. Mas simplesmente o soltado notebook, ele dá mais uma ideia, ele é mais forte, ele é uma conotação maior para caderno do que para um computador propriamente dito. Então é mais seguro você chamar o notebook mesmo de um laptop do que do notebook. Mas isso é só uma questão se você for viajar, quando você estiver nos Estados Unidos, só uma ideia para você ter na cabeça.
E também vale notar que do mesmo jeito que eu disse para você que notebook seria um note mais um book, que seria o quê? Anotações mais livro de anotações. Laptop também tem uma origem interessante, assim, se a gente separar as duas coisas, você vai ter lap de um lado e top do outro. E o que significa essas duas coisas então? Lap tem a ver com o seu colo. É simples assim, o seu colo. Você está sentado, você tem ali um seu colo. Você pode botar algo em cima do colo, né? Do seu colo. E top tem a ver com topo. Ou seja, então laptop, ao pé da letra, seria o topo do seu colo. Então, você colocou algo no seu colo, seria um laptop, um computador que você vai botar, que você poderia colocar no seu colo, de tão simples que ele é, de tão portátil. Você não colocaria um computador grandão com gabinete e tudo no seu colo. Não ficaria muito pesado, muito grande, não tem área suficiente para isso. Mas um laptop teria essa área. Então, se você quiser, se você se sente confortável, por recomendação minha, se você quiser separar as coisas entre notebook e laptop, eu recomendo que você chame de laptop. Fica mais... a imagem fica mais forte na cabeça de um americano quando você chama laptop. Imediatamente vem na cabeça dele, opa, é um computador. E um notebook ou notebook vem mais fácil na cabeça de um americano uma imagem de um caderno, um livro de anotações, um caderno de anotações, do que propriamente dito um computador. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa dessa diferenciação. Se puder, escreva nos comentários se você sabia disso, me diga se você já tinha essa noção, se você tem esse costume de chamar mais de notebook ou laptop, ou se você prefere mesmo chamar de laptop. Então, obrigado por ter assistido até o fim e até o próximo vídeo.